Queridos irmãos, a primeira leitura continua o comentário da carta aos Coríntios. Nós, nesses dias, interrompemos, porque no dia 14, celebramos a exaltação da Santa Cruz, e ali seriam trechos do capítulo 12 ainda, já entrando no capítulo 13, o hino da caridade, que é maravilhoso. Depois saltaríamos, o capítulo 14 inteiro, que é um capítulo muito importante e atual, e começaríamos ontem o capítulo 15, mas ontem foi festa de Nossa Senhora das Dores, e, portanto, lemos apenas o final do capítulo 15. No capítulo 15 da Carta aos Coríntios, então, no capítulo 12, São Paulo fala sobre o corpo de Cristo, dons, ministérios, operações. Capítulo 13, o hino da caridade. O capítulo 14, ele fala sobre o dom de profecia, especialmente sobre o dom de profecia, comparando com o dom das línguas, etc., e colocando ordem naquela baderna que estava acontecendo na comunidade dos Coríntios. E no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. É o capítulo em que ele fala em cheio sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz, no trecho que nós lemos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Aquela doutrina herética, incrédula dos saduceus, que de alguma maneira perseverava na igreja, que negava a ressurreição. Então São Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé também é vã. É muito importante nós entendermos isso, porque, vejam, a ressurreição, a fé na ressurreição é algo tão importante, que quando São Paulo está sendo julgado pelos judeus na sua ida a Jerusalém, ele diz, é por causa da minha fé na ressurreição dos mortos que eu estou sendo julgado. Ele como que reduz todo o credo cristão, toda a profissão de fé católica, à fé na ressurreição. E a fé na ressurreição, efetivamente, pode ser sintetizada por São Paulo de tal modo que ela é como que o resumo de toda a fé, por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque se Jesus não houvesse ressuscitado, para que ele teria morrido? Nós sabemos que ele morreu em expiação pelos nossos pecados. Mas nós só sabemos que essa expiação efetivamente aconteceu porque ele ressuscitou dos mortos e ele nos aplica, pela graça, a sua expiação. Quer dizer, se ele tivesse morrido e tivesse sido sepultado e não tivesse ressuscitado, se ele tivesse, a vida dele de fato acabou na cruz e ele foi sepultado e está lá a tumba dele, ele está lá morto, o cristianismo seria só uma teoria. Quer dizer, uma explicação que se dá para a realidade, uma interpretação do mundo, uma visão qualquer.
O que transforma o cristianismo numa realidade é o fato de que ele saiu de dentro daquele sepulcro e ele está vivo agora. E ele está diante de Deus Pai como nosso sacerdote, então nós entregamos tudo para ele, e ele, a sua humanidade santíssima, Jesus Cristo, homem, está diante de Deus Pai, porque ele é, na sua humanidade, assumido pela segunda pessoa da Trindade. Ele está diante de Deus Pai, apresentando em nosso favor o seu sangue, em nosso favor a sua morte, o seu sacrifício, e aplicando em nós os méritos da sua paixão, à qual ele associou Maria Santíssima e todos os santos, até o fim do mundo. Mas nós só sabemos disso porque ele ressuscitou dos mortos. Isso só acontece porque ele está, como diz o autor da carta aos Hebreus, vivo para interpelar por nós, para interceder por nós, diante do Pai. Agora, se nós não acreditamos nisso, se nós acreditamos que Jesus, ele era um portador de uma mensagem, etc., e aí ele morreu por causa da coerência com a sua mensagem, e nós continuamos a fidelidade, a mensagem que ele trouxe. Bom, o cristianismo é só uma fábula. É só isso. E justamente é por crer nesse tipo de baboseira teológica que a maior parte das pessoas não se entrega a Deus. São Paulo diz isso, ele diz: nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, quando de fato ele não teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor e ainda estáis nos vossos pecados. Então também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, os mais dignos de pena. E é a pura verdade. Porque vejam, os apóstolos morreram por causa de Cristo. Mas se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, então eles morreram em vão. E a prova de que o que eles estão dizendo é verdade é justamente porque eles se tornaram fiadores da própria palavra com a sua vida. Todos eles. Não houve nenhum deles que disse: olha, veja bem, não é isso não. Não. Eles foram fiadores da sua palavra com a sua vida. Quem faria isso? Senão quem estivesse efetivamente consciente do que está fazendo. Ou seja, a ressurreição não é uma teoria, é uma realidade. Eu me lembro que alguns anos atrás havia alguém que se perguntava: a ressurreição é um fato histórico ou é um fato teológico? Como se as duas coisas fossem dialeticamente opostas, né? Ou uma ou outra. Bom, ela é simultaneamente as duas coisas. E o que torna a ressurreição credível não é efetivamente o conjunto de narrativas que nos dá a Escritura. É interessante isso, porque o conjunto de narrativas tem pontos de incoerência. E houve, sim, vários estudiosos do Novo Testamento que tentaram coerentizar e fazer uma concordância dos dados. É possível. Em um relato se narra apenas Maria Madalena, em outro as mulheres. Um tem um anjo, o outro tem dois. Um aconteceu assim, o outro tem uma ligeira alteração. Bom, é possível.
Eu conheço um livro, por exemplo, do Georges Chevreul, chamado A Ressurreição do Senhor, em que ele faz uma harmonização dessas incongruências de maneira bem meticulosa e muito concordista. Tudo bem. Mas o fato de que existam incoerências narrativas é mais uma constatação de que ninguém está inventando uma história. De que cada um está contando a coisa do modo como testemunhou em tempo real. E é assim, né? Quando você tem várias testemunhas narrando algo que aconteceu, uma enxerga numa perspectiva, a outra enxerga em outra, e os dados não são plenamente concordes diante de um fato que efetiva e concretamente aconteceu. Contudo, a base principal é que efetivamente todas as testemunhas comprovaram o que disseram, sendo fiadores com a sua própria vida. E não é legítimo que alguém coloque em questão tamanha coerência de pessoas idôneas. Não é cabível. Se ninguém contesta fatos muito mais frágeis ao longo da história, cujos resíduos praticamente não ficaram, por que nós questionaríamos fatos testemunhados por testemunhas que deram a vida como fiadores de sua própria palavra? Não é legítimo isso. Mas a razoabilidade disso tem todo o conjunto, toda a harmonia, toda a sintonia com o espírito do Novo Testamento. E essa, no fundo, é a segunda razão pela qual a ressurreição, para nós, é um fundamento de fé. Porque, vejam, no Evangelho, Jesus nos apresenta como homens escatológicos. O homem do Novo Testamento é um homem que vive em vigilância, esperando a vinda do Senhor, o retorno do Senhor. É um homem que não vive para esse mundo. Jesus disse, olha, juntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroam. Fazei para vós sacolas, bolsos eternos que não podem ser destruídos. Ele nos estimula, como veremos no Evangelho de domingo, a fazer amigos com o dinheiro da injustiça, com o dinheiro da iniquidade, para que eles nos recebam em suas moradas eternas. Ele diz para o jovem rico, venda tudo que você tem, tenha um tesouro no céu, faça um tesouro no céu. Ele nos ensina a fugir de pecados, dizendo, olha, corta a tua mão se ela te leva a pecar, porque é melhor estar decepado do que ir para o fogo eterno. Ou seja, Jesus o tempo todo no Evangelho está nos dando como estímulo, como uma espécie de despertador da consciência, como estimulante a esperança escatológica. Olharmos para o que vem, para o céu, para a vida eterna, etc. E é isso que nos faz desdenhar dessa vida. Desdenhar dos prazeres, desdenhar das honras, desdenhar do dinheiro, da iniquidade, como diz Jesus no Evangelho. É isso que nos faz desdenhar. Por quê? Eu já estou vivendo para o lado de lá. O meu investimento está para além da morte. Está na eternidade. Agora, se nós tiramos a eternidade, então São Filipe Neri errou, né? Quando quiseram nomeá-lo cardeal, ele pegou a Barrete, né?
ia dizendo em italiano, birretta, o barrete cardenal, ele jogou para cima, pá, né? E diz, paradiso, preferisco o paradiso. Eu prefiro... Então ele errou. Se não tem eternidade, ele devia dizer, não, eu quero as honras, né? Eu quero o poder, eu quero ser amado, estimado. Não foi isso que ele fez, não foi isso que os santos fizeram. Eles souberam desdenhar de tudo que é terreno, porque dizem, não, eu não perco o paraíso, eu não quero mais saber de perder o paraíso. E todas as pessoas que tiveram uma viva realidade escatológica, tornada atual pela graça em sua alma, também têm a mesma experiência. Basta, por exemplo, ver o testemunho que dá a Glória Apolo, né? Mulher que foi fulminada por um raio e que teve uma experiência da eternidade. Alguns colocam em dúvida, pensam que foi talvez uma espécie de alucinação, uma coisa assim. Bom, a graça também pode nos fazer experiências desse tipo. A providência divina usa tudo. Mas todas as pessoas que passaram muito perto da morte, que estiveram lá, né? E que, na beira assim, do precipício, viram o tamanho do abismo, quando voltam, nunca mais eu quero colocar a minha salvação em risco. Daqui para frente, eu só quero ganhar o céu. Isto aqui é o que nos faz justamente desdenhar dessa vida. Agora, se não tem isso, então o Novo Testamento não passa de uma bobagem. De vez em quando aparece alguém, e é uma pregação que às vezes aparece com um viés muito naturalista, muito psicologista, que diz assim, nós temos que amar a Deus de maneira totalmente desinteressada. E, portanto, pensar na eternidade, então isso não é tão importante. O que é importante é que os valores do Evangelho têm que entrar na nossa consciência e nós temos que fazer aquilo por convicção, de tal modo que, mesmo que não existisse o céu, nós viveríamos do mesmo modo, da mesma maneira. Por quê? Porque o que interessa é a convicção e o desinteresse acerca desses valores que nos ensina Jesus. É até bonitinho falar uma coisa dessas, né? Falar, nossa, que belezinha, né? Ele é desinteressado, não tem interesse nenhum, só quer ser bonzinho, né? Vaidosinho, eu quero ser desinteressado, quer dizer que eu estou acima do bem e do mal, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação, eu não preciso da vida eterna, né? Porque eu sou tão bom que eu sou assim, desinteressado, não preciso da recompensa eterna que só Deus pode me dar, né? Então, o que me basta é uma consciência. Veja como que a vaidade se disfarça de piedade, né? E a coisa parece ganhar contornos assim. Todas essas pessoas, elas têm um tom autobeatificante. Eu fico impressionado, né? Como eles são bonzinhos. Dá vontade de aplaudir, dizer, nossa, você é um anjo, não sei como é que Deus não te leva para o céu. O Evangelho não foi feito para isso, para pessoas que se acham boas. O Evangelho foi feito para quem entendeu o que São Paulo diz na carta aos Romanos. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O perigo é grande. O mais natural é que a gente desça lá para baixo. Então, eu preciso da graça, eu preciso de Cristo, eu preciso da salvação. E não tem jeito. Por mim mesmo, eu estou perdido. Eu preciso da salvação que só Cristo me dá. A ressurreição dele é a prova de que o que ele está dizendo é verdade. Ele quer me dar o paraíso. Então, como diz, nós ouviremos na segunda leitura de domingo, né? Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer, né? Então, se ele quer, então, quem sou eu para não querer? E se próprio Jesus nos mandou rezar pedindo
o reino de Deus, e o reino de Deus não é apenas comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, é algo que transcende uma ordem de coisas imanente. Portanto, nós devemos olhar para o Cristo que vem e ir ao seu encontro com as nossas lâmpadas acesas. É essa esperança escatológica que compõe a alma do cristão e que o faz estar vivendo de esperança. Esperança, a virtude teologal da esperança, né, que precisa estar ardendo em nossa alma o tempo todo para que nós sejamos estimulados a buscar mais, a querer mais, a amar mais, a servir mais, a desdenhar mais de tudo aquilo que é terreno por amor de Deus. Mas conclui São Paulo, na realidade Cristo ressuscitou dos mortos com primícias dos que morreram. Então, é isso, é um fato. A ressurreição é um fato real e nós devemos viver a partir dessa esperança. Queridos irmãos, que nós possamos efetivamente ter o combustível da esperança na nossa alma. Então, nós iremos com mais pressa na direção de Deus. E jamais brincaremos com a salvação eterna de nossa alma, que não é uma coisa qualquer. Deus está inteiramente empenhado nisso. Termino. Me ocorreu agora a lembrança de um trecho do Padre Antônio Vieira, em que ele está falando sobre as tentações. Que Nosso Senhor disse assim para Cristo, né? Aliás, o diabo disse assim para Cristo: eu te darei o mundo inteiro se prostrado me adorares. Aí, ele compara isso com outro versículo em que Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? E aí ele diz que na balança de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se o diabo tivesse oferecido para Jesus uma alma, por uma alma ele teria se prostrado aos seus pés. Pelo mundo inteiro, não. Porque uma alma é eterna e o mundo passa. Aí ele diz: vocês vão ficar assustados com isso, porque é uma afirmação absurda. Como assim ele se ajoelharia nos pés do diabo para salvar uma alma? Aí ele diz: sim, e eu provo que é assim. E aí ele vai para a Santa Ceia. Ele diz que Judas foi chamado lá no capítulo 6 por São João de diabo. E de fato, Jesus diz lá no capítulo 6, no finalzinho: um dentre vós é um diabo, que era Judas. Só que ele começa a Santa Ceia se ajoelhando nos pés dos apóstolos e lavando os pés dele. E ele diz: está vendo? Jesus se ajoelhou aos pés de Judas. Jesus se ajoelhou aos pés do diabo para tentar salvar a alma de Judas, apesar dele ser um diabo. Ou seja, o peso que a nossa alma tem diante de Deus é muito grande. O peso que a nossa salvação eterna tem para Deus é muito grande, a tal ponto que Cristo fez tudo o que Ele fez para nos salvar. Pensemos nisso e seremos menos irresponsáveis com a nossa alma, porque o nosso destino eterno, queridos irmãos, é muito importante. E nós não podemos levar isso, parece que o cão está disposto a atrapalhar mesmo, né? Nós não podemos levar isso de qualquer modo, nem podemos desconsiderar nada disso, porque nisso está empenhado o Senhor.